Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, Larissa, uma jovem de 19 anos, filha de faxineira, consegue uma vaga na prestigiada Universidade Federal local através de cotas sociais. No primeiro dia de aula, ela se depara com Matheus, filho de uma das famílias mais ricas da região, dono de concessionárias e empreendimentos. Quando Larissa, vestindo roupas simples e carregando uma mochila remendada, senta-se ao lado dele na sala de administração, Matheus a humilha publicamente, zombando de sua condição social e sugerindo que ela não pertence àquele lugar. O vídeo da humilhação viraliza nas redes sociais da universidade. Porém, conforme os dias passam, Matheus descobre mais sobre a trajetória de luta de Larissa e sua família, percebendo que sua atitude foi cruel e injusta. A história acompanha a jornada de redenção dele e a força de caráter dela, culminando em um pedido de perdão público que transforma ambos e toda a comunidade universitária. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias nos últimos 3 anos. Larissa abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova, sentindo o peso familiar da ansiedade no peito. Mas hoje era diferente. Hoje não era apenas mais um dia de estudos noturnos, após ajudar a mãe com a faxina. Hoje era o primeiro dia na Universidade Federal de Viçosa. Ela se levantou devagar, tentando não acordar Ana Clara, que ainda dormia profundamente na cama ao lado. O quarto era pequeno, mal cabia as 2 camas de solteiro e um guarda-roupa de madeira compensada que o pai havia montado com as próprias mãos anos atrás. As paredes descascadas contavam a história de uma família que lutava dia após dia para manter a dignidade em meio às dificuldades. No banheiro minúsculo, Larissa se olhou no espelho rachado. Aos 19 anos, carregava nos ombros a responsabilidade de ser a primeira da família a entrar numa universidade federal. Seus olhos castanhos refletiam uma mistura de esperança e medo que ela conhecia bem. Penteou os cabelos cacheados com cuidado, prendendo-os num rabo de cavalo simples, e vestiu a blusa branca que havia passado na noite anterior com tanto carinho que parecia nova, mesmo tendo sido comprada num brechó há 2 anos. Na cozinha, sua mãe, Conceição, já estava preparando o café da manhã antes de sair para mais um dia de trabalho como faxineira no centro da cidade. Mulher de 42 anos, tinha as mãos calejadas e um sorriso que nunca perdia, mesmo nos dias mais difíceis. "Minha filha, chegou o dia", disse Conceição, abraçando Larissa com força. "Eu sempre soube que você ia conseguir. Você é mais forte do que imagina." "Estou com medo, mãe", Larissa confessou, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. "E se eu não conseguir acompanhar? E se os outros estudantes?" "Escute bem o que vou te dizer", Conceição interrompeu, segurando o rosto da filha com as mãos calejadas. "Você passou no vestibular porque merece estar lá. Não importa de onde você veio. O que importa é aonde você pode chegar." Após o café da manhã simples, pão com margarina e café preto, Larissa pegou sua mochila escolar remendada, a mesma que usara no ensino médio. Dentro dela, apenas alguns cadernos novos que havia comprado com o dinheiro que juntou, ajudando a mãe nas faxinas de fim de semana, canetas emprestadas da irmã e o material básico que conseguiu reunir. O trajeto até a universidade era longo. Primeiro, 2 conduções que custavam quase metade de sua mesada. Larissa preferiu caminhar parte do percurso para economizar, mesmo sabendo que chegaria suada e cansada. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, observava as casas cada vez maiores, os carros mais novos, um mundo que parecia tão distante do seu. Ao chegar ao campus da UFV, Larissa sentiu o coração acelerar. Os prédios imponentes, os jardins bem cuidados, os estudantes conversando em grupos, tudo parecia maior e mais intimidador do que ela havia imaginado. Ela segurou firme as alças da mochila e respirou fundo. "Eu mereço estar aqui", repetiu para si mesma as palavras da mãe. A sala de aula do curso de administração estava no 2º andar do prédio principal. Larissa subiu as escadas devagar, observando os outros estudantes que chegavam. Muitos usavam roupas de marca que ela só via nas vitrines do shopping, carregavam notebooks caros e conversavam sobre férias em lugares que ela só conhecia pela televisão. Quando entrou na sala, procurou um lugar discreto para se sentar. A maioria das carteiras da frente já estava ocupada. Então ela se dirigiu para uma fileira do meio. Havia um lugar vago ao lado de um rapaz loiro que mexia no celular. Larissa hesitou por um momento,
mas não havia muitas opções. Aproximou-se educadamente. "Com licença, posso sentar aqui?" perguntou baixinho. O rapaz levantou os olhos do celular. Matheus Henrique tinha 20 anos, cabelos loiros bem cortados. Usava uma camisa polo de marca e um relógio que custava mais do que a família de Larissa ganhava em 6 meses. Filho de Roberto Henrique, dono da maior concessionária de carros da região e de vários empreendimentos imobiliários, Matheus nunca havia conhecido limitações financeiras. Ele olhou Larissa de cima a baixo, notando a blusa simples, a mochila desgastada, o calçado modesto. Um sorriso de desdém se formou em seu rosto. "Claro, pode sentar", disse, mas seu tom já carregava algo que Larissa não conseguiu identificar de imediato. Ela se acomodou tirando um caderno e uma caneta da mochila. Tentava se concentrar, quando ouviu Matheus comentando com um amigo na carteira ao lado. "Cara, olha só essa mochila. Deve ser da época do meu avô", disse rindo baixo, mais alto o suficiente para Larissa escutar. As bochechas de Larissa esquentaram, mas ela fingiu que não havia ouvido. Concentrou-se em abrir o caderno e preparar-se para a primeira aula. O professor entrou na sala e começou a se apresentar, explicando a dinâmica do curso e as expectativas para o semestre. Larissa tentava anotar tudo, mas sentia o olhar de Matheus sobre ela. De vez em quando, ele fazia comentários baixos para os amigos, sempre seguidos de risadinhas que a faziam se encolher na cadeira. Durante o intervalo entre as aulas, Larissa ficou na sala, enquanto a maioria dos estudantes saía para conversar nos corredores. Ela aproveitou para revisar suas anotações e tentar se acalmar. Matheus havia saído com um grupo de amigos, todos vestidos de forma similar, todos aparentando vir do mesmo meio social privilegiado. Quando eles voltaram, Larissa pôde ouvir parte da conversa. "Mano, essa universidade está aceitando qualquer um hoje em dia", dizia Matheus. "Olha o nível que chegou nossa turma." "Cotas, né?", respondeu outro rapaz. "Meu pai sempre disse que isso ia dar problema." Tem gente aqui que nem deveria estar." Matheus continuou lançando um olhar na direção de Larissa. A segunda aula começou, e Larissa tentou se manter focada, mas as palavras que havia escutado ecoavam em sua mente. Ela sabia que havia conseguido sua vaga através do sistema de cotas sociais, mas também sabia que havia estudado dia e noite durante anos para conseguir a pontuação necessária. Não era esmola, era direito conquistado com muito suor e dedicação. Quando a aula terminou, Larissa guardou rapidamente seus materiais, querendo sair da sala o quanto antes, mas, ao se levantar, esbarrou sem querer na mesa de Matheus, derrubando o estojo dele no chão. "Desculpe", disse rapidamente, abaixando-se para pegar o estojo. "Cuidado!", Matheus exclamou mais alto do que necessário. "Essa mochila sua já está caindo aos pedaços. Agora vai quebrar minhas coisas também?" Larissa sentiu todas as cabeças se virarem para ela. O silêncio na sala ficou pesado. Ela se levantou lentamente, segurando o estojo nas mãos trêmulas. "Eu só queria devolver", começou a dizer. "Olha, menina." Matheus se levantou, falando alto o suficiente para toda a sala escutar. "Não sei como você conseguiu entrar aqui, mas fica claro que você não pertence a este lugar. Talvez seja melhor você procurar uma faculdade mais adequada ao seu nível." O sangue subiu ao rosto de Larissa. Ela sentia todas as outras pessoas olhando, algumas com pena, outras com curiosidade, outras rindo baixinho. O estojo escorregou de suas mãos trêmulas e caiu novamente no chão. "Eu mereço estar aqui tanto quanto qualquer um", ela conseguiu dizer, a voz embargada, mas firme. "Merece." Matheus riu alto. "Você nem tem material decente para estudar. Olha essa mochila, olha essa roupa. Minha empregada se veste melhor que você." As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Larissa, mas ela não abaixou a cabeça. Olhou diretamente para Matheus. "Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim ou sobre o que eu passei para estar aqui. Não preciso conhecer." Ele respondeu cruel. "Basta olhar. É óbvio que você está aqui só por causa das cotas. Gente como você sempre precisa de ajudinha, né?" O silêncio na sala era ensurdecedor. Larissa sentiu como se o chão fosse se abrir sob seus pés. Pegou sua mochila com mãos trêmulas e saiu da sala correndo, ouvindo ainda as risadas de Matheus e seus amigos ecoando pelos corredores. Ela correu até o banheiro feminino mais próximo, trancou-se numa cabine e deixou as lágrimas correrem livremente. Todo o sonho, toda a esperança que havia carregado até ali pareciam ter sido despedaçados em poucos minutos. As palavras de Matheus ecoavam em sua mente
como golpes que não paravam de doer. Depois de alguns minutos tentando se recompor, Larissa saiu da cabine e se olhou no espelho. Os olhos estavam vermelhos, mas ela limpou o rosto com água fria e tentou se acalmar. Respirou fundo e se lembrou novamente das palavras da mãe. Você é mais forte do que imagina. Quando voltou para casa naquela tarde, Conceição imediatamente percebeu que algo havia acontecido. Como foi o primeiro dia, minha filha? Larissa tentou sorrir. Foi interessante, mãe. Ainda estou me adaptando. Ela não contou sobre a humilhação. Não conseguia quebrar o coração da mãe, que havia trabalhado tanto para que ela chegasse até ali. Mas à noite, deitada em sua cama, Larissa chorou silenciosamente, se perguntando se realmente pertencia àquele lugar, se seria forte o suficiente para continuar. No quarto ao lado, ela pôde ouvir a mãe conversando baixinho ao telefone com a tia. Maria, você não sabe como estou orgulhosa. Minha Larissa na Universidade Federal. Nunca pensei que veria esse dia. Ela vai conseguir tudo o que sempre sonhamos. As lágrimas de Larissa se intensificaram, mas agora eram lágrimas de determinação. Ela não podia desistir. Não depois de tudo o que sua família havia sacrificado. Não depois de todos os anos de estudo e dedicação. Mateus podia ter dinheiro e status, mas ele não conhecia a força que nascia da necessidade, a determinação que surgia da luta diária pela sobrevivência. Amanhã, ela voltaria, e continuaria voltando todos os dias até se formar, porque ela realmente merecia estar lá, independente do que qualquer pessoa pudesse dizer. Larissa mal havia conseguido dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, revia a cena da humilhação, as risadas ecoando em seus ouvidos como um pesadelo que não queria terminar. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, ela estava acordada há horas, encarando o teto descascado do quarto. A segunda-feira chegou pesada como chumbo. Conceição já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete carinhoso na geladeira. Minha guerreira, hoje será um dia melhor. Te amo, mãe. Larissa dobrou o papel com cuidado e o guardou na carteira como se fosse um talismã. Durante o trajeto para a universidade, ela tentou se convencer de que o que havia acontecido na sexta-feira seria esquecido. Afinal, os outros estudantes tinham suas próprias preocupações, não ficariam falando sobre ela. Mas quando chegou ao campus, percebeu alguns olhares curiosos e conversas que paravam abruptamente quando ela passava. Deve ser impressão minha, pensou, tentando manter a cabeça erguida enquanto caminhava pelos corredores. Na primeira aula, Larissa escolheu um lugar diferente, mais no fundo da sala. Queria evitar qualquer contato com Mateus e seu grupo. Quando ele entrou na sala acompanhado dos amigos, ela abaixou o olhar para o caderno, fingindo estar concentrada em suas anotações. E aí, pessoal, viram o vídeo que postaram no grupo do WhatsApp da turma? Comentou alto uma garota chamada Bruna, que se sentava sempre na primeira fileira. Coitada da menina. Larissa sentiu o coração parar. Que vídeo! Lentamente levantou os olhos e viu alguns colegas mexendo nos celulares, sussurrando entre si. Alguns a olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida. Durante o intervalo, ela saiu rapidamente da sala, mas no corredor esbarrou com Fernanda, uma colega que parecia mais acessível que os outros. Larissa, você está bem? Fernanda perguntou com genuína preocupação. Vi o vídeo no grupo. Que coisa horrível! Que vídeo? Larissa perguntou, embora já soubesse a resposta. Fernanda hesitou antes de mostrar o celular. Lá estava ela, na sexta-feira, sendo humilhada por Mateus. Alguém havia filmado toda a cena e postado no grupo de WhatsApp da turma, com a legenda "Tensão na sala de administração". O vídeo já havia sido visto por dezenas de pessoas e estava sendo compartilhado em outros grupos. Larissa se sentiu como se fosse desmaiar. Era ainda pior do que ela imaginava. Agora não eram apenas as pessoas que estavam na sala que sabiam. Era a turma inteira, talvez outras turmas também. Quem filmou? Ela perguntou com a voz trêmula. Não sei. Alguém de trás. O vídeo tá anônimo, Fernanda respondeu. Mas olha, Larissa, a maioria das pessoas está achando o Mateus um idiota. Todo mundo está criticando ele nos comentários. Mas Larissa mal escutava. Tudo o que conseguia pensar era que sua humilhação estava sendo vista por centenas de pessoas, sendo compartilhada, comentada, julgada. Ela murmurou uma desculpa para Fernanda e correu para o banheiro novamente. Sentada na cabine, com as mãos tremendo, ela pegou seu celular antigo e conseguiu acessar o grupo da turma através de uma colega que havia adicionado seu número. O vídeo estava lá.
junto com dezenas de comentários. Que nojo do Mateus! Que criação é essa? A menina não fez nada demais e ele humilhou ela assim. Típico de playboy mimado. Coitada da garota, deve estar se sentindo péssima. Alguém sabe quem ela é? Mas também havia comentários cruéis. Ela realmente não tem cara de quem deveria estar aqui. Cotas dando problema, como sempre. Pelo menos alguém teve coragem de falar a verdade. Larissa fechou o aplicativo rapidamente, sentindo náusea. Sua vida privada, sua dor, tudo havia se tornado entretenimento público. Ela pensou em ligar para a mãe, mas sabia que Conceição estava trabalhando e não podia atender. Pensou em ir embora, em nunca mais voltar, mas as palavras da mãe ecoaram em sua mente. Você é mais forte do que imagina. Quando voltou para a sala, tentou se concentrar na aula, mas sentia todos os olhares sobre ela. Alguns de pena, outros de curiosidade, alguns de julgamento. Professor falando sobre estratégia empresarial parecia completamente surreal quando sua própria vida estava desmoronando. Mateus, por sua vez, parecia completamente alheio ao desconforto que havia causado. Ele conversava normalmente com os amigos, ria alto, participava da aula como se nada tivesse acontecido. Para ele, humilhar Larissa havia sido apenas mais um momento de diversão, esquecido logo depois. No final da aula, quando Larissa estava guardando suas coisas, ela ouviu Mateus comentando com um amigo. Cara, parece que virei famoso no grupo da turma. Ele disse rindo. Pelo menos agora a galera sabe que não vou passar a mão na cabeça de quem não se esforça. Mano, você foi pesado com a menina, o amigo respondeu. Todo mundo tá falando disso. Pesado? Eu falei a verdade. Se ela não consegue lidar com a realidade, problema dela. Universidade não é lugar para quem tem coração mole. As palavras foram como punhaladas no coração de Larissa. Ele não sentia nenhum pingo de remorso. Para ele, ela era apenas um obstáculo que havia removido do caminho. Naquela tarde, no trajeto de volta para casa, Larissa tomou uma decisão. Ela não ia deixar que Mateus definisse seu destino. Não ia deixar que um vídeo determinasse seu futuro. Se essa parte da história tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Porque agora preciso que vocês sintam a força que estava crescendo dentro dela. Ao chegar em casa, encontrou Ana Clara, sua irmã de 16 anos, estudando na mesa da cozinha. Lar, você está bem? Parece que viu um fantasma. Ana Clara perguntou, erguendo os olhos dos livros. Ana, posso te fazer uma pergunta? Larissa se sentou ao lado da irmã. Se alguém te humilhasse na frente de todo mundo, o que você faria? Ana Clara pensou por um momento. Dependendo do que fosse, acho que eu estudaria ainda mais para provar que essa pessoa estava errada. Por quê? Aconteceu alguma coisa na faculdade? Larissa sorriu pela primeira vez em dias. Sua irmã mais nova, mesmo sem saber de nada, havia dado exatamente o conselho que ela precisava ouvir. Aconteceu sim, mas você me deu uma ideia. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Larissa se sentou na mesa da cozinha com todos os seus livros e cadernos. Se Mateus achava que ela não merecia estar na universidade, ela ia provar que ele estava completamente errado. Começou a fazer um plano de estudos detalhado, pesquisando na internet sobre cada matéria, baixando materiais complementares, fazendo resumos. Ela descobriu que a biblioteca da universidade ficava aberta até às 10 da noite e que havia computadores disponíveis para estudantes carentes. Descobriu também que existiam grupos de estudo formados por alunos bolsistas, pessoas que, como ela, haviam chegado à universidade através de muito esforço e determinação. Na terça-feira, Larissa chegou à universidade mais cedo. Foi direto para a biblioteca e passou o tempo antes da aula estudando. Quando entrou na sala, escolheu novamente um lugar no fundo, mas desta vez não estava tentando se esconder. Estava estrategicamente posicionada para conseguir ver e ouvir tudo sem distrações. Durante a aula, ela fez anotações detalhadas, fez perguntas pertinentes quando o professor abriu espaço, demonstrou que estava realmente interessada em aprender. Alguns colegas começaram a notar que ela não era apenas a menina do vídeo, mas alguém que realmente entendia do assunto. Mateus, por outro lado, parecia mais interessado em mexer no celular e conversar com os amigos do que prestar atenção na aula. 2 vezes o professor teve que chamar sua atenção. Na quarta-feira, aconteceu algo que mudou o rumo da semana.
O professor de Fundamentos de Administração aplicou uma pequena prova surpresa sobre o conteúdo das primeiras aulas. Larissa, que havia estudado intensamente na noite anterior, respondeu todas as questões com confiança. Mateus, que não havia prestado atenção nas aulas, claramente estava com dificuldades. Quando o professor devolveu as provas na sexta-feira, Larissa havia tirado a maior nota da turma, 9,5. Mateus havia tirado 4,0. O professor fez questão de parabenizar os alunos com melhor desempenho, mencionando Larissa nominalmente. Quero parabenizar especialmente a Larissa, que demonstrou excelente domínio do conteúdo e uma dedicação exemplar aos estudos. Continuem assim. Larissa sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo. Não era vingança, era justiça. Era a prova de que ela realmente merecia estar ali. Depois da aula, enquanto guardava seus materiais, ela sentiu alguém se aproximar. Era Mateus. Ele parecia desconfortável, diferente da arrogância que demonstrava sempre. Ei, Larissa, né? Ele disse, e ela percebeu que era a primeira vez que ele falava seu nome. Parabéns pela nota. Ela o olhou diretamente nos olhos. Obrigada. Olha, sobre sexta-feira passada, eu estava num dia ruim, sabe? Não foi nada pessoal. Larissa continuou olhando para ele, esperando. Ela sabia que aquilo não era um pedido de desculpas de verdade. Era apenas um jovem rico tentando aliviar sua própria consciência. Mateus, ela disse calmamente, você me humilhou na frente de toda a turma, questionou meu direito de estar aqui e disse que eu não pertenço a este lugar. A isso foi postado num vídeo que centenas de pessoas viram. Não foi nada pessoal. Foi cruel e calculado. Mateus pareceu surpreso com a firmeza na voz dela. Olha, eu não sabia que alguém estava filmando. Não é sobre o vídeo, Larissa o interrompeu. É sobre o tipo de pessoa que você escolheu ser naquele momento. E aparentemente continua sendo. Ela pegou sua mochila e saiu da sala, deixando Mateus parado ali pela primeira vez na vida, sem saber o que dizer. Enquanto caminhava pelos corredores, Larissa sentiu algo que não sentia há dias. Orgulho. Orgulho de si mesma, de sua força, de sua capacidade de se erguer após ser derrubada. Mateus podia ter dinheiro e status, mas ela tinha algo que ele claramente não possuía: caráter. A guerra havia apenas começado, mas Larissa já sabia que, independente do resultado, ela sairia dessa situação mais forte do que nunca. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Larissa não conhecia: a rotina do sucesso acadêmico. Suas notas continuavam sendo as mais altas da turma. Seus comentários em aula eram sempre pertinentes, e professores começaram a conhecê-la pelo nome. Mas, mais importante que isso, ela havia encontrado sua tribo. Na biblioteca, conheceu Marcos, um rapaz negro de 21 anos que cursava economia e havia entrado na universidade através do mesmo sistema de cotas que ela. Filho de uma diarista e um pedreiro, Marcos entendia perfeitamente a pressão que Larissa sentia de provar que merecia estar ali. A gente carrega o peso de toda uma família nas costas, ele disse numa tarde de quinta-feira, enquanto estudavam juntos na biblioteca. Não é só sobre nós, é sobre mostrar que nossos pais não sacrificaram tudo em vão. Junto com Marcos, Larissa conheceu também Camila, filha de agricultores do interior, que cursava engenharia agronômica, e João Pedro, que havia perdido o pai cedo e trabalhava meio período para ajudar a sustentar a mãe e 2 irmãos menores. Eles formaram um grupo de estudos que se reunia todas as tardes na biblioteca. Era reconfortante estar entre pessoas que entendiam sua realidade, que não a julgavam pela mochila remendada ou pelas roupas simples. Com eles, Larissa descobriu que não estava sozinha. Havia dezenas de estudantes na universidade que carregavam histórias similares à sua. Mateus, por outro lado, parecia estar enfrentando dificuldades crescentes. Suas notas continuavam baixas. Ele faltava frequentemente às aulas e, quando estava presente, parecia distraído. Seus amigos de turma começaram a fazer piadas sobre como a menina das cotas estava se saindo melhor que o herdeiro da concessionária. Em uma terça-feira de manhã, durante a aula de contabilidade, o professor anunciou que fariam um trabalho em grupo que valia 40% da nota final. Os grupos seriam sorteados e cada um teria que apresentar um plano de negócios completo. Grupo 1, Larissa, Mateus, Bruno e Carla, anunciou o professor. Larissa sentiu o estômago dar um nó. Trabalhar com Mateus era a última coisa que queria.
Ela olhou para ele e viu a mesma expressão de descontentamento em seu rosto. Após a aula, quando os grupos se reuniram para conversar sobre o trabalho, Mateus se aproximou relutantemente. Olha, vamos fazer assim, ele disse, evitando olhar diretamente para Larissa. Vocês fazem a pesquisa e eu cuido da apresentação final. Tenho experiência com esse tipo de coisa. Não vai ser assim, Larissa respondeu firmemente. Ou todos participam igualmente, ou vou falar com o professor sobre redistribuir os grupos. Bruno e Carla, que conheciam a tensão entre os dois, tentaram mediar. Gente, vamos nos organizar direito. Temos 3 semanas para fazer um trabalho complexo. Eles marcaram de se encontrar na biblioteca na quinta-feira à tarde. Larissa chegou pontualmente às 2 horas, carregando livros e anotações que havia feito sobre possíveis temas para o trabalho. Bruno e Carla chegaram poucos minutos depois. Mateus apareceu apenas às 3h30, sem material algum. Desculpem o atraso. Tive que resolver umas coisas, ele disse casualmente, se jogando na cadeira. Que tipo de coisas? Perguntou Larissa, claramente irritada. Coisas importantes você não entenderia, ele respondeu com desdém. Larissa respirou fundo, tentando manter a calma. Mateus, se você não quer fazer parte deste grupo, é só dizer. Mas se ficar, vai participar como todo mundo. Durante a hora seguinte, enquanto discutiam ideias para o trabalho, ficou claro que Mateus não havia sequer lido o material básico da disciplina. Suas sugestões eram vagas e demonstravam completa falta de conhecimento sobre os conceitos que deveriam aplicar. Que tal abrirmos uma loja de roupas? Ele sugeriu. É fácil, todo mundo usa roupa. Larissa olhou para ele com incredulidade. Mateus, nós precisamos fazer uma análise de mercado, projeções financeiras, estratégia de marketing. Você sabe alguma coisa sobre isso? Claro que sei, ele respondeu defensivamente. Meu pai tem vários negócios. Ter um pai empresário não é a mesma coisa que entender de negócios, Larissa replicou. Você consegue explicar o que é fluxo de caixa? Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Olha, não preciso provar nada para você. Não é para mim que você precisa provar. É para si mesmo e para nosso grupo, Larissa respondeu. Bruno e Carla também dependem dessa nota. Nos dias seguintes, a dinâmica do grupo ficou ainda mais tensa. Larissa, Bruno e Carla se reuniam quase diariamente para trabalhar no projeto, enquanto Mateus aparecia esporadicamente, sempre com desculpas para não ter feito sua parte. Foi numa dessas reuniões, quando Larissa estava explicando conceitos de análise financeira para Bruno e Carla, que algo inesperado aconteceu. Mateus chegou mais cedo que o combinado e a ouviu ensinando. Ele ficou na entrada da sala de estudos, observando Larissa desenhar gráficos no quadro branco, explicando com clareza e paciência como calcular o ponto de equilíbrio do negócio. Sua voz era segura, seus exemplos eram práticos, e Bruno e Carla faziam perguntas que ela respondia sem hesitação. Então, se nossos custos fixos são R$5.000 por mês e nossa margem de contribuição unitária é R$25, precisamos vender pelo menos 200 unidades por mês para não ter prejuízo, ela explicava, enquanto escrevia os cálculos no quadro. Nossa, Larissa, como você sabe tudo isso? Perguntou Carla impressionada. Eu estudo, ela respondeu simplesmente. E pesquiso muito além do que os professores passam. Quero realmente entender, não só passar nas provas. Mateus permaneceu ali por alguns minutos, observando. Pela primeira vez, ele estava vendo Larissa não como a menina das cotas que havia desprezado, mas como uma pessoa inteligente, dedicada, que realmente dominava o assunto que estudava. Quando finalmente entrou na sala, havia algo diferente em sua postura. Desculpem o atraso, disse baixinho. Mateus, você precisa decidir se quer fazer parte deste trabalho ou não, Larissa disse, se virando para ele. Porque do jeito que está, você vai reprovar na matéria. Como assim? Você tem 3,5 de média até agora. Precisa de pelo menos 8,0 neste trabalho para passar. Mas para conseguir nota boa, precisa realmente participar. A realidade atingiu Mateus como um soco no estômago. Ele nunca havia se preocupado com notas antes. Sempre assumiu que de alguma forma daria um jeito, que o nome da família abriria portas, que alguém o ajudaria. Mas ali estava, enfrentando a possibilidade real de reprovar numa matéria. O que eu preciso fazer? Ele perguntou, e pela primeira vez, sua voz não carregava arrogância. Larissa olhou para ele por um longo momento. Estudar. De verdade,
Ler o material, entender os conceitos, fazer sua parte do trabalho. Você poderia me ajudar? As palavras saíram da boca de Mateus, antes mesmo que ele percebesse o que estava dizendo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Bruno e Carla trocaram olhares surpresos. Mateus, o mesmo que havia humilhado Larissa publicamente, estava pedindo ajuda para ela. Larissa sentiu uma mistura de emoções. Parte dela queria dizer não. Queria que ele enfrentasse as consequências de sua arrogância sozinho. Mas outra parte, a parte que havia sido criada por Conceição, uma mulher que sempre ensinara sobre perdão e segundas chances, hesitou. Por que eu faria isso? Ela perguntou. Mateus baixou os olhos. Eu não sei. Sei que fui um idiota com você. Sei que não mereço sua ajuda, mas você é claramente a pessoa mais inteligente desta turma e eu preciso de ajuda. Não era um pedido de desculpas completo, mas era a primeira vez que Mateus reconhecia que havia sido cruel com ela. Era a primeira vez que ele admitia que ela era inteligente. Onde você está assistindo essa história? A Larissa pensou consigo mesma, como se estivesse falando diretamente com alguém que a acompanhava nessa jornada. Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque agora preciso tomar uma decisão que pode mudar tudo. Está bem, ela disse finalmente, mas com condições. Primeiro, você vai estudar todo o material básico antes de eu explicar qualquer coisa avançada. Segundo, você vai fazer sua parte do trabalho. Não vou carregar você nas costas. Terceiro, se você faltar a alguma reunião sem justificativa séria, nosso acordo acaba. Mateus assentiu rapidamente. Aceito. Todas as condições. E uma última coisa, Larissa acrescentou, olhando diretamente nos olhos dele. Se em algum momento você me desrespeitar ou desrespeitar qualquer pessoa do nosso grupo, vai ter que se virar sozinho. Entendido? Entendido, ele respondeu, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia sinceridade em sua voz. Nos dias seguintes, algo surpreendente aconteceu. Mateus realmente começou a estudar. Aparecia nas reuniões com o material lido, fazia perguntas pertinentes e aos poucos começou a entender os conceitos que antes considerava irrelevantes. Larissa descobriu que ensinar Mateus requeria mais paciência do que ela imaginava, não porque ele fosse incapaz, mas porque precisava desaprender anos de comodismo e privilégio. Pela primeira vez na vida, ele estava tendo que se esforçar realmente por algo. Eu nunca pensei que fosse tão difícil, ele admitiu numa tarde, depois de passar 2 horas tentando entender um conceito de marketing. Como você faz isso parecer tão fácil? Não é fácil, Larissa respondeu. Eu só estou acostumada a ter que me esforçar. Para mim, nada na vida foi de graça. Mateus ficou em silêncio, processando as palavras dela. Pela primeira vez, começou a entender que sua vida de privilégios havia sido construída sobre o trabalho árduo de outras pessoas, incluindo pessoas como Larissa e sua família. O trabalho estava tomando forma e, para surpresa de todos, estava ficando realmente bom. Mas a verdadeira transformação não estava acontecendo apenas no papel. Estava acontecendo na mente de Mateus, que aos poucos começava a ver Larissa não como uma ameaça ao seu mundo de privilégios, mas como uma pessoa extraordinária que tinha muito a ensinar. A apresentação final estava se aproximando, e com ela, um momento que mudaria para sempre a dinâmica entre eles. O dia da apresentação do trabalho chegou numa manhã fria de maio. Larissa acordou mais cedo que o habitual, revisando mentalmente cada detalhe da apresentação que haviam preparado. Nas últimas 2 semanas, ela havia visto uma mudança gradual em Mateus que a surpreendia. Ele realmente estava se esforçando, fazendo perguntas genuínas e demonstrando um interesse que ela jamais imaginaria possível. Na universidade, os 4 se encontraram na biblioteca antes da aula para uma última revisão. Mateus chegou pontualmente, carregando uma pasta organizada com suas anotações, algo que teria sido impensável semanas atrás. Pessoal, acho que estamos prontos, disse Bruno, verificando os slides no notebook emprestado da faculdade. Mateus, você tem certeza da sua parte? Perguntou Carla. A análise financeira é a parte mais complexa. Para surpresa de todos, Mateus respondeu com confiança. Tenho sim. Larissa me ajudou a entender cada número, cada projeção. Sei explicar tudo. Larissa o olhou com uma mistura de orgulho e espanto. O rapaz que antes zombava de sua dedicação, agora falava sobre análises financeiras com propriedade. A apresentação correu melhor do que qualquer um deles poderia ter esperado.
Cada membro do grupo dominou sua parte, mas foi a performance de Mateus que mais surpreendeu a turma. Quando chegou sua vez de apresentar a análise financeira, ele não apenas explicou os números com clareza, mas também respondeu perguntas complexas do professor com uma segurança que ninguém esperava dele. Excelente trabalho, grupo, disse o professor ao final. Nota 9,5. Parabéns especialmente pela coesão e pela profundidade da análise financeira, Mateus. Depois da aula, enquanto guardavam os materiais, Mateus se aproximou de Larissa. Eu não conseguiria ter feito isso sem você, ele disse baixinho. Obrigado, de verdade. Você fez por merecer, Larissa respondeu. Trabalhou duro nas últimas semanas. Larissa, ele hesitou por um momento. Posso conversar com você? A sós? Bruno e Carla se despediram, deixando os dois sozinhos na sala. Mateus parecia nervoso, mexendo nas mãos de um jeito que Larissa nunca havia visto antes. Eu preciso te contar uma coisa, ele começou. Sobre aquele dia, quando eu te humilhei na frente de todo mundo. Larissa sentiu o estômago apertar. Ela não tinha certeza se estava pronta para reviver aquele momento. Você não precisa, ela começou a dizer. Preciso sim, Mateus a interrompeu. Porque você precisa saber que não foi sobre você. Foi sobre mim, sobre meu medo. Medo? Larissa perguntou, confusa. Mateus respirou fundo antes de continuar. Minha vida inteira, eu fui o filho do Roberto Henrique. As pessoas me conheciam pelo nome do meu pai, pelas empresas dele, pelo dinheiro da família. Eu nunca tive que provar meu valor por mim mesmo. E quando cheguei na faculdade, pela primeira vez, estava num lugar onde isso não importava tanto. Ele fez uma pausa, olhando para o chão. E aí apareceu você. Inteligente, dedicada, fazendo perguntas que eu não sabia responder, tirando notas que eu nem sonhava em tirar. E a primeira coisa que pensei não foi, nossa, que pessoa impressionante. Foi, ela está me fazendo parecer incompetente. Larissa permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras dele. Então eu fiz o que sempre fiz quando me senti ameaçado. Ataquei. Usei os privilégios que tenho para tentar te diminuir, para tentar te colocar num lugar onde eu me sentisse superior novamente. Porque era mais fácil te humilhar do que admitir que você era melhor que eu. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Mateus. E o pior de tudo é que não foi um momento de raiva, foi calculado. Eu escolhi te machucar porque você me fez perceber coisas sobre mim mesmo que eu não queria enxergar. Larissa sentiu uma emoção complexa tomando conta dela. Raiva pelos meses de humilhação que havia sofrido, mas também uma estranha compaixão pelo garoto perdido que estava diante dela. Mateus, ela disse calmamente, você me machucou muito. Não foi só aquele dia. Foi o vídeo, foram os comentários. Foi ter que provar dia após dia que eu merecia estar aqui. Eu sei, ele respondeu, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. E eu não sei como consertar isso. Não sei como desfazer a dor que causei. Não dá para desfazer, Larissa disse, mas dá para aprender com isso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Mateus falou novamente. Tem mais uma coisa que você precisa saber, sobre minha família, sobre de onde eu venho. Nos dias seguintes, Mateus contou a Larissa uma história que ela jamais imaginaria. Por trás da fachada de riqueza e sucesso, a família Henrique escondia problemas profundos. Roberto, seu pai, era um homem autoritário que media o valor das pessoas pela conta bancária. Mateus havia crescido ouvindo comentários preconceituosos sobre gente pobre e pessoas que não se esforçam. Meu pai sempre disse que rico é rico porque trabalha, e pobre é pobre porque é preguiçoso, Mateus contou numa tarde enquanto estudavam juntos na biblioteca. Eu cresci acreditando nisso, nunca questionei. E agora? Larissa perguntou. Agora eu vejo minha mãe, que nunca trabalhou um dia na vida, falando mal da empregada doméstica que sustenta 3 filhos sozinha. Vejo meu pai desprezando funcionários que fazem a empresa dele funcionar. E percebo que eu estava repetindo o mesmo padrão. Foi nesse momento que Larissa entendeu que Mateus não era simplesmente um jovem cruel, era um produto de um sistema que o havia ensinado a valorizar pessoas com base em sua posição social. Isso não desculpava suas ações, mas explicava de onde vinham. Mateus, ela disse, você está disposto a realmente mudar? Ou isso é só culpa temporária? Eu quero mudar, ele respondeu com convicção. Mas não sei como, não sei nem por onde começar. Larissa pensou por um momento.
Que tal começar conhecendo pessoas diferentes? Pessoas que você nunca se daria ao trabalho de conhecer antes? Foi assim que, na semana seguinte, Mateus se encontrou sentado numa mesa da biblioteca com Marcos, Camila e João Pedro, o grupo de estudos de Larissa. A princípio, o ambiente estava tenso. Todos conheciam a história da humilhação e estavam céticos quanto às intenções de Mateus. Então você é o famoso playboy que humilhou nossa amiga, disse Marcos direto ao ponto. Mateus engoliu em seco. Sou, e não tenho desculpa para o que fiz. Não mesmo, concordou Camila. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Durante as horas seguintes, algo extraordinário aconteceu. Conforme Marcos contava sobre sua jornada para conseguir estudar, trabalhando desde os 14 anos para ajudar em casa, Mateus começou a entender a dimensão do privilégio que sempre teve. Quando João Pedro falou sobre ter que escolher entre comprar material escolar ou comida para os irmãos, Mateus se lembrou de como reclamava quando seus pais só lhe davam R$ 500 de mesada. Eu nunca pensei sobre essas coisas, ele admitiu. Nunca passou pela minha cabeça que alguém tivesse que escolher entre estudar e comer. Pois é, disse Camila. Para você, universidade era garantida. Para nós, era um sonho que parecia impossível. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Porque o que aconteceu naquele dia mudou Mateus para sempre. Naquela noite, Mateus voltou para casa com a cabeça fervilhando de pensamentos. A mansão em que morava, com seus 4 carros na garagem e empregados que o tratavam como príncipe, de repente parecia diferente, excessiva, desconectada da realidade da maioria das pessoas. No jantar, quando seu pai fez um comentário depreciativo sobre vagabundos que vivem de programa social, Mateus não conseguiu se conter. Pai, você conhece alguma dessas pessoas de quem está falando? Perguntou. Roberto olhou para o filho surpreso. Que pergunta é essa, Mateus? Você conhece alguém que recebe auxílio do governo? Conversou com essas pessoas para saber por que precisam de ajuda? Não preciso conhecer para saber que são acomodados. Roberto respondeu rispidamente. Gente de bem não precisa de esmola do governo. E se eu te dissesse que conheço pessoas trabalhadoras, inteligentes, que estudam mais que eu e que precisaram de cotas para entrar na universidade não por preguiça, mas porque nunca tiveram as oportunidades que eu tive? O silêncio na mesa foi pesado. Mateus nunca havia questionado as opiniões do pai antes. Que conversa é essa, meu filho? Você está andando com as pessoas erradas na faculdade? Não, pai. Estou andando com as pessoas certas, pela primeira vez na minha vida. Naquela noite, Mateus ligou para Larissa. Oi, sei que é tarde, mas preciso te contar o que aconteceu, ele disse, e relatou a conversa com o pai. Como você se sentiu? Larissa perguntou. Assustado, ele admitiu. Assustado porque percebo que não conheço nada do mundo real. Assustado porque vejo que posso passar a vida inteira numa bolha de privilégio, sem nunca entender como a maioria das pessoas vive. Mateus, Larissa disse suavemente, reconhecer isso já é um grande passo. Muita gente passa a vida inteira sem essa percepção. Larissa, ele hesitou por um momento. Você acha que ainda posso me tornar uma pessoa melhor? Ou é tarde demais? Nunca é tarde demais para mudar, ela respondeu. Mas tem que ser uma mudança real, não apenas palavras. O que você sugere? Larissa pensou por um momento. Que tal começar fazendo algo concreto? Algo que mostre que você realmente entendeu a lição? Como o quê? Isso você vai ter que descobrir, Mateus. A mudança verdadeira tem que vir de dentro de você. Quando desligaram o telefone, Mateus ficou acordado até tarde pensando. Ele sabia que palavras não seriam suficientes. Sabia que teria que provar, através de ações concretas, que realmente havia mudado. E foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que, se levada adiante, não apenas repararia parte do dano que havia causado, mas também mostraria a todos, incluindo ele mesmo, quem ele realmente poderia ser. A redenção estava ao alcance, mas exigiria mais coragem do que Mateus jamais havia imaginado precisar. A ideia que havia germinado na mente de Mateus durante aquela noite insone começou a tomar forma nos dias seguintes. Ele não conseguia parar de pensar na conversa com o pai, nas histórias que ouvira de Marcos, João Pedro e Camila, e principalmente no olhar de Larissa quando ela disse: a mudança verdadeira tem que vir de dentro de você. Era uma sexta-feira, quando Mateus procurou Larissa após a aula de economia.
Ela estava guardando os livros na mochila, conversando baixinho com Fernanda sobre um projeto de extensão. Larissa, posso falar com você? Ele perguntou, interrompendo a conversa. Fernanda olhou de um para o outro, claramente curiosa sobre a dinâmica que havia se desenvolvido entre eles nas últimas semanas, mas se despediu discretamente. O que foi, Matheus? Larissa perguntou, notando algo diferente na expressão dele. Havia uma determinação em seus olhos que ela não havia visto antes. Preciso te contar o que estou planejando fazer, mas primeiro, preciso da sua opinião honesta sobre uma coisa. Eles caminharam até um banco sob uma árvore no pátio da universidade. Matheus parecia nervoso, mexendo nas mãos como sempre fazia quando estava ansioso. Larissa, se você fosse eu, como faria para realmente reparar o que fiz? Não só pedir desculpas, mas fazer algo que mostrasse que mudei de verdade? Larissa o observou cuidadosamente. Por que você está perguntando isso? Porque quero fazer algo. Algo público. Algo que desfaça pelo menos parte do dano que causei não só a você, mas a toda a discussão sobre cotas. Sobre quem merece ou não estar aqui. Matheus, Larissa disse calmamente, você não pode apagar o que aconteceu. E qualquer coisa que fizer agora pode parecer apenas um gesto para limpar sua consciência. Eu sei, ele respondeu rapidamente. Mas e se não for sobre limpar minha consciência? E se for sobre usar meu privilégio para algo positivo pela primeira vez na vida? Larissa sentiu uma curiosidade genuína. O que você tem em mente? Matheus respirou fundo. Você sabe que minha família tem influência na cidade, né? Meu pai conhece empresários, políticos, gente com poder. Eu sempre odiei isso. Sempre achei chato ter que ir aos eventos dele. Conhecer esses contatos. Sim, e daí? E daí que eu percebi que posso usar essas conexões. Posso organizar um evento na universidade sobre a importância das políticas de cotas, trazer palestrantes, empresários que contratam pessoas de diferentes backgrounds, mostrar histórias de sucesso. Larissa ficou surpresa. Sério? Mais que isso. Matheus continuou, os olhos brilhando de empolgação. Quero que você seja a palestrante principal. Quero que você conte sua história. Mostre para todo mundo quem você realmente é. O que conseguiu, apesar de todas as dificuldades. Matheus, Larissa começou, mas ele a interrompeu. Escuta só. O evento seria transmitido ao vivo, postado nas redes sociais da universidade, aberto para toda a comunidade acadêmica. Seria uma oportunidade de mostrar que o vídeo que humilhou você não define quem você é. Seria uma chance de você ter a palavra final nessa história. Larissa sentiu uma mistura de emoções. A ideia era poderosa, mas também arriscada. E por que você faria isso? Você sabe que seus amigos, sua família, vão questionar suas motivações, né? Deixa eles questionarem. Matheus disse com uma firmeza que surpreendeu Larissa. Pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente por que estou fazendo algo. Não é para agradar meu pai, não é para manter as aparências, não é para me sentir melhor comigo mesmo. É porque é a coisa certa a fazer. Nos dias seguintes, Matheus trabalhou incansavelmente na organização do evento. Usou os contatos do pai para conseguir palestrantes renomados, convenceu a direção da universidade a ceder o auditório principal e até mesmo conseguiu patrocínio para a transmissão profissional. Mas nem tudo foi fácil. A reação de Roberto foi explosiva quando descobriu os planos do filho. Você perdeu o juízo, Matheus? Gritou durante um jantar tenso. Quer associar nosso nome a essa palhaçada de cotas? Não é palhaçada, pai. E nosso nome não vai estar associado a nada. Eu vou estar lá como Matheus, estudante da UFV, não como filho do Roberto Henrique. Você está sendo manipulado por essa menina, Roberto disse com desprezo. Ela te enfeitiçou com essa história de coitadinha. Passe-te, Matheus disse, levantando-se da mesa. O senhor não conhece Larissa. Não sabe nada sobre ela além dos preconceitos que o senhor tem na cabeça. E sabe de uma coisa? Eu também não sabia, mas tive a humildade de aprender. Humildade? Roberto riu com deboche. Desde quando você tem humildade? Desde que descobri que ser rico não me torna melhor que ninguém e que ter dinheiro não me dá o direito de humilhar quem não tem. A discussão terminou com Roberto ameaçando cortar a mesada de Matheus e proibi-lo de usar o carro da família. Mas pela primeira vez, Matheus não cedeu. Na universidade, a reação também foi mista. Alguns estudantes elogiaram a iniciativa, outros questionaram as motivações de Matheus. Houve quem dissesse que era apenas uma jogada de marketing pessoal. Deixa falarem,
disse Marcos quando o grupo de estudos se reuniu para discutir o evento. Se as intenções deles são genuínas, isso vai ficar claro. E se não forem? Perguntou Camila. Aí pelo menos a Larissa vai ter uma plataforma para contar a versão dela da história, respondeu João Pedro. De qualquer jeito, ela sai ganhando. Larissa, que havia ficado quieta durante a discussão, finalmente falou: eu aceito participar do evento. Todos olharam para ela surpresos. Mas não por Mateus, ela continuou. Aceito por todas as pessoas que passaram pelo que passei e não tiveram a oportunidade de se defender. Aceito porque essa pode ser uma chance de mudar a mentalidade de algumas pessoas sobre cotas e mérito. Você tem certeza? Perguntou Marcos. Vai ser bastante exposição. Tenho certeza, Larissa respondeu com determinação. Cansei de me esconder. Cansei de aceitar que outros definam quem eu sou. Onde você está assistindo essa história? Porque o que aconteceu na semana seguinte foi algo que ninguém na universidade esperava. Na segunda-feira, cartazes sobre o evento Mérito e Oportunidade, repensando o acesso ao ensino superior, começaram a aparecer por todo o campus. A programação incluía palestrantes renomados, empresários que haviam se beneficiado de políticas inclusivas e, como atração principal, testemunho, a trajetória de uma estudante cotista, com Larissa Silva. As inscrições se esgotaram em 2 dias. A repercussão foi muito além da universidade. Jornais locais começaram a falar sobre o evento e até mesmo a imprensa estadual demonstrou interesse. Roberto ligou para Mateus furioso. Você não tem ideia do que fez. Agora nossa família está sendo associada a essa confusão toda. Pai, Mateus respondeu calmamente. Pela primeira vez na vida estou sendo associado a algo de que realmente me orgulho. Na terça-feira, algo inesperado aconteceu. Larissa encontrou um envelope em sua mesa na biblioteca. Dentro, havia uma carta manuscrita. Larissa, não sei se você vai ler isso, mas preciso escrever. Meu nome é Sofia, sou caloura de medicina. Vi o vídeo da sua humilhação há alguns meses e chorei muito, porque me lembrou de situações que vivi no ensino médio. Sou filha de faxineira como você e entrei aqui por cotas também. Quando soube do seu evento, decidi que não podia mais ficar escondida. Quero estar lá para apoiá-la. Você não sabe, mas se tornou um símbolo para muitas de nós. Obrigada por sua coragem. Sofia. Nos dias seguintes, Larissa recebeu dezenas de cartas similares. Estudantes cotistas que haviam se escondido, pessoas que haviam sofrido preconceito, famílias inteiras que queriam assistir ao evento para ver alguém que representava suas lutas. Mateus, Larissa disse na quinta-feira, quando se encontraram para revisar os detalhes finais do evento. Você sabe que isso se tornou muito maior do que imaginávamos, né? Eu sei, ele respondeu. Você está nervosa? Apavorada, ela admitiu, mas também determinada. Sabe por quê? Por quê? Porque percebi que essa não é mais só minha história. É a história de centenas de pessoas que merecem ser ouvidas. Larissa, Mateus disse parando de andar, preciso te dizer uma coisa antes do evento. Ela o olhou, percebendo algo diferente em sua voz. Eu sei que muita gente acha que estou fazendo isso para limpar minha barra, para parecer bonzinho depois do que fiz. E talvez no começo fosse um pouco isso mesmo. Larissa permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. Mas agora eu entendo que isso nunca foi sobre mim. Foi sobre dar a você e a todas as pessoas como você a oportunidade que sempre mereceram de serem ouvidas. E se no final das contas eu sair dessa história como o vilão que tentou se redimir, tudo bem. Porque o importante não sou eu. São as vozes que vão ser ouvidas amanhã. Larissa sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Mateus, ela disse suavemente, acho que você finalmente entendeu. Entendi o quê? Que verdadeira liderança não é sobre estar no centro das atenções. É sobre usar sua posição para amplificar a voz de quem precisa ser ouvido. Naquela noite, véspera do evento, Larissa não conseguiu dormir. Amanhã seria o dia em que ela teria a chance de transformar sua maior humilhação na sua maior vitória. Mas mais que isso, seria o dia em que provaria que a força não vem de onde nascemos, mas de quem escolhemos nos tornar. O palco estava armado, a plateia estaria lotada. E pela primeira vez desde que entrara na universidade, Larissa se sentia pronta para mostrar ao mundo inteiro quem ela realmente era. O auditório principal da UFV nunca havia recebido tanta gente. Além dos 400 lugares ocupados, dezenas de pessoas assistiam em pé nos corredores laterais.
Câmeras profissionais estavam posicionadas estrategicamente para a transmissão ao vivo e jornalistas de 3 emissoras locais cobriam o evento. O que havia começado como uma iniciativa de reparação pessoal se transformara no maior debate sobre inclusão já realizado na universidade. Nos bastidores, Larissa ajustava o blazer simples que havia comprado especialmente para a ocasião, não porque precisava impressionar alguém, mas porque queria se sentir confiante. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto revisava suas anotações pela última vez. "Minha filha, você está linda", disse Conceição, que havia pedido dispensa no trabalho para estar presente. Ana Clara estava ao lado da mãe, segurando um cartaz que dizia: "Orgulho da minha irmã". "Estou nervosa, mãe", Larissa admitiu. "É normal estar nervosa antes de fazer história", Conceição respondeu, abraçando a filha. "Você vai representar todas nós hoje. Todas as mães que limpam casa para pagar escola para os filhos, todas as meninas que sonham em ser mais do que as circunstâncias permitem." Do outro lado do auditório, Mateus conversava com os técnicos de som. Ele havia passado a semana lidando com as consequências de sua iniciativa. Amigos que o questionavam, familiares que o criticavam e principalmente o pai, que havia ameaçado deserdá-lo se ele continuasse com essa palhaçada. Mas nada disso importava agora. Quando ele olhou para a plateia lotada, viu rostos que representavam toda a diversidade da universidade. Estudantes cotistas, filhos de famílias tradicionais, professores, funcionários e até mesmo moradores da cidade que haviam se interessado pelo debate. O evento começou com as palavras do reitor, seguido por palestras de 2 empresários bem-sucedidos que haviam entrado na universidade através de cotas décadas atrás. Cada testemunho reforçava a mesma mensagem, que oportunidades iguais não significam resultados iguais, mas sim chances justas de competir. Quando chegou a vez de Larissa subir ao palco, o silêncio no auditório foi absoluto. Ela caminhou até o púlpito com passos firmes, olhou para a plateia lotada e começou a falar. "Boa tarde, meu nome é Larissa Silva, sou filha de Conceição, que trabalha como faxineira há 20 anos, e de João, que trabalha como pedreiro quando consegue serviço. Sou irmã de Ana Clara, que estuda numa escola pública e sonha em ser médica. E sou estudante de administração aqui na UFV, onde entrei através do sistema de cotas sociais." Sua voz era clara e firme, sem traços da menina assustada que havia sido humilhada meses atrás. Há alguns meses, um vídeo meu viralizou nas redes sociais desta universidade. Não era um vídeo de algum talento que eu tivesse, ou de alguma conquista acadêmica. Era um vídeo da minha humilhação pública, quando um colega decidiu que eu não merecia estar aqui por causa da minha origem social. Murmúrios percorreram o auditório. Várias pessoas pegaram os celulares, provavelmente lembrando do vídeo que haviam visto meses atrás. Naquele dia eu chorei muito. Questionei se realmente merecia estar aqui. Pensei em desistir. Mas então me lembrei de uma coisa que minha mãe sempre me dizia: "Você é mais forte do que imagina." Larissa fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera que transmitia ao vivo. "E hoje eu quero falar não só como Larissa, mas como porta-voz de milhares de jovens que enfrentam os mesmos desafios que eu. Quero falar sobre o que realmente significa mérito." Durante os próximos 20 minutos, Larissa contou sua história de forma magistral. Falou sobre acordar às 5 da manhã durante o ensino médio para ajudar a mãe com faxinas antes de ir para a escola. Sobre estudar à luz de vela quando faltava energia em casa. Sobre abrir mão de roupas novas para comprar livros. Sobre trabalhar nos fins de semana para juntar dinheiro para o cursinho pré-vestibular. Mérito não é ter nascido numa família que pode pagar escola particular, cursinho caro e intercâmbio. Mérito é conseguir os mesmos resultados, apesar de não ter tido essas vantagens, ela disse. E a plateia explodiu em aplausos. Quando alguém me diz que estou aqui por causa de uma ajudinha, eu respondo: "Sim, tive ajuda. Tive a ajuda de um sistema que reconhece que nem todos começamos a corrida da vida na mesma linha de largada. E sabe de uma coisa? Eu aproveitei essa oportunidade melhor do que muitos que sempre tiveram tudo." Ela mostrou slides com suas notas, suas participações em projetos de pesquisa e os reconhecimentos que havia recebido dos professores. "Não estou aqui para provar que sou melhor que ninguém. Estou aqui para provar que, quando dadas as mesmas oportunidades, pessoas de qualquer origem social podem brilhar."
Quando Larissa terminou sua fala, a ovação foi ensurdecedora. Pessoas se levantaram, aplaudindo por minutos. Havia lágrimas nos olhos de muitos presentes, estudantes que se reconheciam na história dela, professores que entendiam o impacto de suas palavras e até mesmo pessoas que nunca haviam pensado sobre a questão das cotas sob essa perspectiva. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Quando os aplausos finalmente cessaram, Mateus se levantou de seu lugar na primeira fileira e pediu permissão para falar. O moderador, surpreso, olhou para Larissa, que assentiu. Mateus caminhou até o palco, mas surpreendeu a todos ao não subir ao púlpito. Em vez disso, ele se ajoelhou no chão, na frente de toda a plateia, olhando para Larissa. O silêncio no auditório foi absoluto. Nem mesmo o barulho de respiração podia ser ouvido. As câmeras focalizaram na cena surreal. O jovem rico, ajoelhado publicamente diante da menina que havia humilhado. Larissa, sua voz ecoou no auditório, através do microfone sem fio. Eu peço seu perdão, não apenas pelas palavras cruéis que disse, mas por tudo que elas representavam. Por anos de privilégio não questionado, por preconceitos que herdei sem pensar, por usar minha posição social como arma contra quem não teve as mesmas oportunidades que eu. Lágrimas corriam pelo rosto dele enquanto falava. Na plateia, até mesmo pessoas que o conheciam ficaram chocadas. Jamais haviam visto Mateus demonstrar qualquer vulnerabilidade. Você me ensinou que inteligência e caráter não têm nada a ver com conta bancária, que dignidade não se mede pelo endereço onde alguém mora e que verdadeiro mérito é conseguir brilhar apesar de todas as adversidades. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas com as mãos trêmulas. Eu não mereço seu perdão. Não mereço a paciência que você teve comigo, nem as lições que me ensinou. Mas se você me permitir, eu quero passar o resto da minha vida usando meus privilégios para abrir portas para pessoas como você, em vez de fechá-las. O auditório permanecia em silêncio absoluto. Larissa olhou para aquele jovem ajoelhado à sua frente e viu não mais o garoto arrogante que a havia humilhado, mas alguém que havia encontrado sua humanidade através da dor que causou. Ela desceu do púlpito e se ajoelhou também, ficando na mesma altura que Mateus. Mateus, disse baixinho, mas o microfone captou suas palavras. Perdão não é algo que se dá porque alguém merece. Perdão é algo que se dá porque todos nós merecemos uma segunda chance de sermos pessoas melhores. Ela estendeu a mão para ele. Levanta. Nós dois, juntos. Quando se levantaram de mãos dadas, a plateia explodiu numa ovação ainda maior que a anterior. Mas desta vez, não eram apenas aplausos. Eram lágrimas, gritos de emoção, pessoas abraçando umas às outras. Se algum dia você viveu algo parecido, Larissa disse ainda emocionada, se dirigindo às câmeras, deixe nos comentários de qual país você está nos assistindo, porque todos nós, em algum momento da vida, precisamos da coragem de pedir perdão ou de conceder o perdão. Nos dias seguintes, o vídeo do evento se espalhou muito além da universidade. A imagem de Mateus ajoelhado e do aperto de mãos final viralizou nacionalmente, gerando debates em programas de TV, artigos em jornais e milhões de visualizações nas redes sociais. Mais importante que a repercussão midiática foram as mudanças concretas que o evento gerou. A universidade criou um programa de mentoria onde estudantes de diferentes backgrounds se ajudam mutuamente. Empresas da região começaram a procurar a UFV especificamente para contratar estudantes cotistas. E dezenas de jovens que se escondiam por vergonha de sua origem social encontraram coragem para se assumir e lutar por seus sonhos. Mateus, como prometeu, dedicou-se a usar seus privilégios de forma construtiva, criou um fundo de bolsas de estudo, passou a dar palestras sobre preconceito em escolas particulares e se tornou um dos maiores defensores de políticas inclusivas na região. Larissa terminou o curso como a melhor aluna de sua turma e recebeu propostas de trabalho de várias empresas, mas escolheu seguir o caminho da educação, tornando-se professora para poder inspirar outros jovens como ela a perseguirem seus sonhos. 6 meses após o evento, numa tarde de sábado, Larissa e Mateus se encontraram casualmente no shopping da cidade. Ele estava com a namorada nova, uma jovem estudante de pedagogia, filha de professores. Ela estava com Marcos, que havia se tornado mais que um amigo de estudos. Oi, Larissa, Mateus disse, sorrindo genuinamente. Como você está?
Bem, Mateus. Muito bem, ela respondeu. E você? Aprendendo ainda, ele disse com humildade. Todos os dias. Quando se despediram, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro. A possibilidade de transformar uma das piores experiências de suas vidas na melhor lição que já haviam aprendido. Larissa continuou caminhando pelo shopping, segurando a mão de Marcos, pensando em como a vida pode surpreender. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam acabam sendo aquelas que mais nos ensinam sobre nossa própria força. E às vezes, o maior ato de coragem não é se vingar de quem nos fez mal, mas dar a essa pessoa a chance de se tornar alguém melhor. Porque no final das contas, todos nós merecemos a oportunidade de escrever uma história diferente da que começamos a viver.